Salvação, paz do Yahushua Messias, o Senhor Jesus Cristo, né? Paz do nome novo do Senhor Jesus Cristo, do soberano Yeshua Messias, o Senhor Yahushua Messias, soberano Yahushua Messias, que é o clamor da meia-noite, é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, que está anunciando agora a profecia do momento para a terra, usando o clamor dele na meia-noite. A profecia que nós estamos vivendo é Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. A igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo e a humanidade é a igreja. A esposa do Cordeiro também, a igreja e a esposa. Da igreja ele pega a esposa. Então a profecia que o Senhor Jesus mandou, né? E é o evangelho agora que ele está anunciando o clamor da meia-noite, né? Uma profecia desse momento, a revelação, o evangelho do clamor da meia-noite, nessa era, nesse tempo, na meia-noite que a humanidade está vivendo. Pelo profeta Cacau Felipe, que é o clamor de Jesus Cristo na meia-noite, o profeta vivo ali da África, está vivo. Então, anunciando, eles podem ver no YouTube ali, pelo Google Chrome, o livro e o áudio gratuito do profeta Cacau Felipe, os vídeos, as mensagens dele, profeta Cacau Felipe. Ele é o mensageiro da meia-noite, é o clamor do noivo na meia-noite, o Cacau Felipe. Ele é o clamor do noivo. O noivo é o clamor da meia-noite, que é a palavra dele, né? Palavra a palavra, o cordeiro que venceu a morte, é o Jesus. E então ele trouxe, e daí essa profecia então vendo é Mateus 5:6 e Apocalipse 12:14. A igreja, a esposa do cordeiro e a humanidade. Então, numa visão em sonho, agora, esses dias, faz 3 dias, orando com o Davi Miranda, naquelas oração dele, né? Na gravado que tem, a gente frequenta o culto da oração da Deus Amor, tem horas que participa do culto, mas há anos a gente já segue a Santa Doutrina, sabe? Foi batizado uma vez numa igreja pentecostal. Então, seguindo a Santa Doutrina e indo orar ali na Deus e Amor, né? Às 6 horas, o culto da oração aqui da cidade onde a gente mora. E daí, foi na madrugada pegar um negócio, um vídeo da oração do Davi Miranda, assim, e orando com ele ali, a gente, né? E daí, no caso, Deus deu uma visão nela para as 3 horas depois que foi dormir, né? Daí dormindo, daí o Senhor deu uma visão em sonho que eu com o Davi Miranda numa escola que eu estudei antigamente, no Amálio Pinheiro. Aquela escola não tinha o 2º grau, tem o 1º grau, sabe? E daí, aí depois deu discernimento, depois que acordou, mas disse que eu com o Davi Miranda na escola com uma pastinha, tinha uma pasta, uns documentos, não sei se era nome, e ele preocupado, assim, sério, sabe? E ele era de luz, estava com luz nele e tal. Naquela escola Amálio Pinheiro que não tinha o 2º grau, e hoje ainda não tinha. E daí, conversando com ele, falando, mas irmão Davi Miranda, né, a igreja tem que batizar a igreja Deus e Amor. Os pastores se rebatizar tudo de novo, e batizar os membros, e batizar as pessoas, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que decretar o nome, tem que avançar em nome do Senhor Jesus Cristo, mas dizendo no Rio que batizar para restituição, para aceitar Cacau Felipe, o clamor de Jesus na meia-noite, e a grande águia do Apocalipse 12:14 para a mulher do Cordeiro, né? Daí, e recebeu o clamor da meia-noite, que é a profecia da era, da agora. Eles aceitaram Cacau Felipe, bem assim, falando para o Davi Miranda no sonho com ele. Ele assim, sim, preocupado, sério, assim. E deu para ver na roupa dele, estava meio estranho. Claro, ele estava com a roupa clara, branca, do salvo, né? Mas era pela canela, assim, a bermuda. Tipo, igual uma bermuda, assim. Era pela canela, no caso, era uma bermudão larga, grande, sabe? Vai pela canela, mas mostrava as pernas, assim, parece que os pés, e aquilo ficava estranho, assim, sabe? E nas mangas mostrava o braço ainda, assim. Porque no caso a gente pensa, no sonho deu pra pensar ali. Foi a roupa do salvo, no sonho, pensando, pô, mas tem que ser pelos pés tudo, aquelas túnicas, cobrindo até as mãos, as mangas aqui, o punho, tudo. Foi bem assim na visão e sonho. Irmão, aquele veio, aquela, no sonho é o Criador que dá o entendimento, assim no sonho ele te dá a compreensão, ele sabe, Yahushua, o Senhor Jesus Cristo, Yahushua, o clamor da meia-noite, o Eterno da Eternidade, o Pai da Verdade, o Espírito Santo da Verdade, original, o Espírito Santo da Verdade. Então foi assim, daí falando, tem que rebatizar tudo, né, para receber a profecia do momento, o que o Cordeiro está fazendo para levar nós a casar com ele, mas ele manda o clamor, aquele roupeiro para preparar a noiva, com aquela profecia, aquela mensagem, a esposa dele, né, a noiva, a palavra dele, e a noiva espírito do Cordeiro, para levar desvestida, que vem, né, o alfaiate, ele primeiro veste a esposa lá no natural, e daí leva no altar já vestida para o seu esposo, seu noivo. E assim, então veio o Cacau Felipe, o profeta da África vivo agora, e nós temos que receber a mensagem da era. Daí, no caso, a gente vai tudo, rebatiza em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição no rio, para avançar aqui. Porque em Atos foi batizado tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. E o nome do Pai mesmo é Senhor, do Filho é Jesus e do Espírito é Cristo.
Os apóstolos, o Paulo, o profeta Paulo, os apóstolos também, e o profeta Pedro e os apóstolos lá, batizaram tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala uma passagem, porventura fosses batizado em nome de Apolo? Porventura, estavam em contenda lá na época, lá, né? Uns dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Ágaba, não sei o quê, sou de Sila, né? Eu sou de Cristo. Daí Paulo vem e fala, tá na Bíblia ali, no livro do profeta Paulo. Ele também é apóstolo, mas é o profeta na era. Na hora que Deus encontra e transforma Paulo. Fala assim, porventura fosses batizado em nome de Apolo, de Pedro, de Paulo? Fostes batizados em o nome de Jesus, Paulo diz na palavra. Então o nome do Filho que é decretado, e ali foi o Espírito no profeta Paulo. E Jesus era profeta, de a chave ele passa para Pedro, para profeta. De Pedro vem para Paulo a chave, para o profeta das nações. Assim, e agora das nações está ainda, agora a chave passou a Cacau Filipe. É o profeta, todos os profetas, ele é o clamor da meia-noite. Do noivo, Cacau Filipe, de rebatizar em nome do Senhor Jesus Cristo, entende? Para restituição, porque para receber essa profecia, Cristo é a palavra, as profecias da Bíblia. Aí então se veste a igreja, recebeu a profecia, a boca do noivo na terra, o clamor dele na terra, né? A voz do noivo na terra, o clamor da graça, como João lá, Batista era o clamor da lei, então no Cacau Filipe é o clamor da graça. E como lá Noé, no tempo do dilúvio, era o tempo da graça, porque a Bíblia fala, Jesus diz ali, a lei veio com Moisés. Então antes lá era Noé. Então Noé da graça agora, que era no fim dos dias o filho do homem que foi nos dias, como foi nos dias Noé, vai vir no final dos tempos o filho do homem Noé, vai voltar, vai vir o filho do homem, como foi no dia Noé, teve lá Noé, nos últimos dias tem que ter o Noé para as nações, é Cacau Filipe, entende? Daí a pessoa vai dizer, mas veja bem, mas Jesus ele não pecou, e agora aí veja Noé. Então veja bem, o Cacau Filipe é esse Noé da graça, o filho do homem dos últimos dias, e o clamor, como João Batista é o da lei, o clamor da meia-noite da graça, porque na graça tem que ter profeta, no tempo de Noé é a graça, porque a lei veio com Moisés milênios depois. Então o filho nazareno retornou, o cordeiro tornou a trazer a graça de novo, depois da lei, com Moisés. E o tempo de Noé que era profeta, não era profeta, então era a graça, e tornou a trazer também a verdade, né, o filho. Está lá nas escrituras, no Novo Testamento, no tempo da graça. Então tem que ter o profeta mensageiro maior para todos os mais profetas, para os sacerdotes, para a igreja, para a esposa, a humanidade. Aí hoje é Cacau Filipe. E a grande águia do Apocalipse 12 e 14 para a mulher é o profeta Cacau Filipe. E é o clamor do noivo na meia-noite. E nós temos que rebatizar, porque na mensagem que o Senhor revelou para ele, para Brana, já no passado, é tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Cacau Filipe fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas até agora tem que me batizar e imergir no rio, dizendo a restituição. Fala assim lá, a hora que o pastor, quem vai batizá-lo, fala, te batizo, tem que falar assim, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tal pessoa ali, tal, né? Te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para restituição. É assim, tem que falar. Pode falar em nome do Pai e Filho, mas que Pai e Filho é título, entende? O nome do Pai é Senhor, está na Bíblia, Senhor do Deserto. O nome do Filho é Jesus. É Yeshua. Yahushua, Jesus, Yeshua. Né? E o nome do Espírito é Cristo. E daí o clamor da meia-noite, no caso, é o sobrenome para a esposa. Quem recebeu a profecia da hora vai aceitar. Daí para você ser eleito, não só salvo. Né? Claro, o Davi Miranda, ele está salvo lá. Mas Deus mostrou aquela veste, assim, e ele não estava assim lá, não sabe? Claro, ele está com túnica, vestido até os pés, mas no caso o ministério da Igreja Deus e Amor. Deus mostrou no caso. E ele assim, naquele sonho que ele tá, deu para ver o Davi Miranda no Amálio Pinheiro, e Deus deu o entendimento. Lá tem o primeiro grau, ainda hoje. Não tinha o segundo grau, no caso o primeiro grau a doutrina, que Deus usou o Davi Miranda para trazer a doutrina, mas não tinha o segundo grau, o que é? E lá na época que eu estudei no Amálio Pinheiro, de primeira a oitava, era assim na época, assim, daí falando, puxa, vou ter que sair agora, né, completando, e lá longe, aquelas escolas teológicas que tem o segundo grau, era bom aqui, né, não sei o que, né, antigamente, né, tava reclamandinho assim, mas daí tudo bem, daí Deus deu entendimento depois que foi acordado, no pensamento, orando, para ver o que é, mas por que no Amálio Pinheiro, naquela escola lá, e primeiro grau, né, o Davi Miranda e tal. Aí Deus deu entendimento. Um tempo Deus veio para fazer a doutrina, trabalhando com o seu profeta, que era ali o Davi Miranda também, né? Digamos ali, naquele tempo, trouxe a doutrina. Mas agora não é só doutrina, tem que avançar com a profecia. Tem que avançar com a profecia, que é o clamor da meia-noite. Daí é o segundo grau. Como lá, né, hoje em dia nessa escola, Amálio Pinheiro, não tinha o segundo grau.
Então, o clamor da meia-noite é, no caso, o segundo grau espiritual. A gente tem a doutrina, continua com a doutrina, sim, certo, que santifica, mas a profecia é para receber o cinturão de ouro, como diz em Apocalipse lá, né? Não só as túnicas brancas, mas o cinturão de ouro, a igreja. Né, como o Cordeiro tem Apocalipse no peito, que é a profecia do momento que o Senhor está fazendo, que é o daí a palavra viva, que é o clamor da meia-noite. É assim o Criador mostrou na visão e sonho. Tem que aceitar a profecia do clamor da meia-noite com o Felipe, e os descendentes de Deus, eles recebem o profeta, a gente não pode ser da serpente, e não pode desprezar a profecia, para a gente daí não ser aquele cego, né, não ser os guias cegos e não ser da serpente. Então, como Moisés veio com a profecia, Noé veio com sua profecia, Enoque era o tempo da graça, não era o tempo da graça, veio com a profecia, quem recebeu entrou na arca. Hoje cacou o Felipe, o mensageiro na meia-noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Eterno vos abençoe, guarde, salve, escolha, eleja, sabe? Para sempre. Mas tem que, daí no sonho ele estava no Amália Pinheiro, o Davi Miranda, e eu conversando com ele. Ele assim, sério, assim, sabe, preocupado. E não tinha vestimenta até os pés, assim, até, era pelo meio da canela, assim, ficava meio, sabe, estranho, feio, assim, sabe? Nossa, mas tem que ter coberto até os pés, né? Lá o irmão, pelas pernas, tava mostrando as pernas, assim, como era veste uma branca, sabe? Mas mostrava, agora uma bermuda, assim, mostrava as pernas, o pé, mostrava os braços, só que assim ainda, sabe? Mas tava vestido no peito, assim, de branco, mas meio diferente, assim, seria meio estranho, mas era de luz, assim, de branco, você sabe? Pô, mas tem que vestir tudo, né? Daí, então, assim, no caso, então, daí, por que era no Amália Pinheiro? Porque é o primeiro grau. Então, o primeiro grau foi feito uma época para a igreja pentecostal, com todas as outras igrejas, que é a doutrina, mas tem que avançar agora com a profecia. Tem doutrina e a profecia do momento, o clamor do momento. Daí completa o tal segundo grau, como não tinha lá no Amália Pinheiro. E daí a igreja vem e tem o segundo grau, né? No caso da parte de Deus, querendo dizer outro sentido. Assim, o segundo grau da profecia, da fé, né, em Cristo, mas saber o que é as profecias da Bíblia, como que é, andar com o profeta, com a profecia do momento, que é uma revelação nova, é o vinho novo daí. Tem que receber a profecia daí, para você receber o vinho novo, para que seja um odre novo, né, novo, tem que receber a profecia, o profeta que Deus está fazendo de novo, o Cordeiro, para a igreja, para a humanidade dele, para a esposa dele. Aí vira um odre novo, daí tem como ele pôr o vinho novo em odres novo. Na palavra diz, não se punhava vinhos novos em odres velhos, entende? Então, para receber agora um vinho novo, que é a profecia do momento do clamor da meia-noite, com o profeta africano, que ele é o clamor ali do noivo de Mateus 25:6 da meia-noite. E a grande águia do Apocalipse é o Cacau Felipe, de 12:14 para a mulher, que é a igreja. E as asas lá, daquela grande águia, é a profecia, a mensagem do momento, 100 e poucas mensagens do clamor da meia-noite. Tem no livro do Cacau Felipe, tem no YouTube, os áudios. Então, que veja o que o Cordeiro de Deus, o Pai da Verdade, quer para você ser o eleito, não só salvo. Os eleitos recebem a profecia do momento. Claro, eles seguem com a doutrina, mas tem o profeta e a profecia que Jesus Cristo está revelando agora. O Senhor Jesus Cristo que venceu a morte. Aquele que luta contra a serpente, Satanás e Lúcifer. E é o clamor da meia-noite que luta contra a serpente, Satanás, Lúcifer e os demônios e o demônio. E contra o império de Satanás e dos demônios. É o clamor da meia-noite do santo, do clamor da meia-noite, do profeta santo clamor da meia-noite da Bíblia de Mateus 5, com o Felipe. Veja para a tua alma e veja, tu é aquela esposa de Apocalipse que fala vem para agora, para o que o Cordeiro está falando nessa geração, a mensagem da era, o maná do dia para essa geração com o profeta, o clamor da meia-noite, que é o maná do dia, é a água viva, é o bom vinho de Caná da Galileia no final da festa, a profecia do momento que está acontecendo da Bíblia, que o Cordeiro revela para a igreja e para a humanidade. Mas vem com o profeta, sempre cada profecia que vem acontecendo na terra. O profeta é divino, que é acima de todos, profeta e pastor. Os pastores têm que rebatizar, conhecer essa mensagem, aceitar o profeta, mensageiro da Bíblia. Os profetas das igrejas têm que aceitar o profeta, mensageiro da Bíblia também, rebatizar no rio e batizar as ovelhas assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem que falar assim, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo para restituição. E crer no clamor da meia-noite, que é o evangelho da hora, profecia do momento na meia-noite, que a veste lá, que é como que vai avançar para o noivo, e é assim, para avançar, chegar no noivo é com o clamor da meia-noite. E o clamor está ali, o que ajuda nós a avançar. Entra pela porta, pelo clamor,
a porta é cacofonia, daí chega o cordeiro, o clamor da meia-noite é o esposo que venceu a morte. E o Eterno vos salve, escolha, eleja, abençoe e dê a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem a profecia, sim. A doutrina, tem a doutrina, mas tem a profecia. Pelo nome do Senhor, Yahu dê a vida eterna e salvação e glória eterna. Amém.